glorificado e exaltado nesta noite de uma forma muito especial e muito profunda. Os pecados coletivos serão tratados de forma pessoal, que o Senhor libere graça, vida e vitória, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos louvar o Senhor neste instante. A irmã André está conosco, ela vai nos ajudar, vai nos abençoar. Vamos louvar o Senhor para a glória do nome dEle. Amém. Em nome de Jesus, vamos todos nessa hora clamar ao Senhor, para que Ele esteja guardando os nossos corações, guardando os nossos pensamentos e sentimentos em Cristo, debaixo realmente da paz do Senhor. Que Ele envolva as nossas vidas nessa hora com um espírito de fortaleza, que em nome de Jesus o Espírito Santo dissipe nas nossas vidas o engano, dissipe nas nossas vidas o pânico, todo o medo, e que Ele realmente eleve os nossos corações para mais perto dEle, e que nesse momento de louvor você declare onde você estiver, em nome de Jesus, a sua dependência da poderosa mão do Senhor. Muitos confiam em coisas, muitos confiam em recursos, muitos confiam em tantas coisas, mas nós sabemos que a nossa esperança está verdadeiramente no Senhor. É nele que nós temos todo o apoio, todo o suporte que nós precisamos nessa hora. Que o Senhor seja louvado e seja engrandecido, porque Ele é incomparável, em nome de Jesus.
agradecemos. O Senhor verdadeiramente é grande, verdadeiramente o Senhor é poderoso. Acima de todas as coisas, Tu és Deus. Acima de todas as coisas, Tu és Senhor. E nós confiamos em Ti. Nós declaramos que verdadeiramente o Senhor é aquele que nos ajuda. O Senhor é aquele que se inclina das alturas para ouvir o nosso clamor. Seja louvado, Deus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Graça cobre os meus temores, Tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, Tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei,
Senhor nos traga à memória, ó Deus, toda a sua grandeza, que o Senhor nos faça lembrar toda a sua bondade, a sua misericórdia sobre nós, que nunca falhou, que nós possamos nessa hora nos firmar na sua grandeza, nas suas promessas e na sua palavra, que jamais falha, porque o Senhor é grande. Só o Senhor é grande e muito digno de ser louvado, em nome de Jesus. Onde você estiver, diga isso. Diga com as suas palavras, diga com o seu coração. Fala, meu Deus, sobre toda a terra, sobre os céus. Tu és Rei e Senhor. Acima de todas as circunstâncias, o Senhor é Deus, é Rei e Senhor. Todas as coisas estão debaixo do seu controle. Tudo que existe, tudo que acontece está diante do Senhor. E nós te louvamos e te agradecemos, porque as nossas vidas estão firmadas em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus seja louvado e glorificado. Quero afirmar aqui mais uma vez que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quero dizer a todos que o Senhor Jesus, Ele está interessado em nos abençoar e nos tirar desta crise. Nós estamos realizando esse culto online devido ao problema de termos aglomerações e não atrapalharmos a saúde das pessoas. A todos os irmãos que estão conosco, estão empenhados no reino de Deus, que pela internet estão participando desse culto online, que Deus te abençoe e que te guarde. Por problemas técnicos, nós não estamos conseguindo gerar nem som e nem imagem para o YouTube. Os irmãos que estavam nos esperando por lá, nos desculpe, nos perdoe. Se tivermos condições de, depois do culto, termos essas condições, nós vamos postar e as pessoas vão assistir. Infelizmente, não em tempo real, mas estamos orando por todos, pedindo a bênção, a misericórdia e a graça do Senhor Jesus. Eu tenho plena certeza de que nós estamos fazendo a coisa certa. Deus vai ser glorificado. Eu fiquei pensando sobre essa situação, essa de crise, desse problema de saúde, e fiquei lembrando de alguns textos da Bíblia Sagrada. Eu me lembrei que no Velho Testamento Deus avisa o povo de Israel que se em um momento de crise eles pedirem a Deus uma ajuda, o Senhor Deus haveria de abençoar. Também me lembrei do texto de Tiago, onde Deus mostra o caminho para as pessoas saírem de crises. Mas quando eu fico pensando sobre o texto do Velho Testamento, eu me lembro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 13. E tem palavras ali que elas são muito apropriadas para a situação que nós estamos vivendo. O texto diz assim: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Naquele momento de glória, naquele momento onde Deus aparece e dirige a palavra para Salomão, naquela hora onde Salomão estava celebrando a inauguração daquele templo, num momento de muita euforia, num momento de muito júbilo, Deus diz assim: olha, Salomão, pode chegar um tempo em que vocês não estejam nessa atitude, em que vocês estejam em uma crise. Então eu estarei enviando algumas coisas para alertar vocês. E ele menciona a peste. Mas Deus, naquele momento, para mostrar o seu amor, para mostrar a sua misericórdia, Deus diz que há uma saída. Então eu vou ler primeiramente o texto de 2 Crônicas agora, capítulo 7, versículo 14, e ele fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu fiquei pensando que crise é essa que aquelas pessoas no passado estavam passando.
Bom, eles poderiam passar, como nós estamos passando, pela crise saúde. Mas, pensando um pouco melhor, um pouco mais profundo, eu vejo que não era apenas uma crise de saúde, era uma crise de integridade. Havia muita maldade, havia muito roubo, havia muita maldade e havia muito dolo, havia muitas palavras de maldições. Então eu percebo que a crise de identidade ou de integridade, ela afetava a vida social e as pessoas se levantavam um contra os outros e prejudicavam toda aquela boa ordem que Deus deu. Nós precisamos entender, irmãos, que o mundo que nós estamos vivendo não é nosso, não é seu, não é de ninguém, o mundo é de Deus. E Deus, por um período curto, Ele permite que a gente viva aqui. A gente nasce, vive um período, depois Deus nos leva, Deus nos recolhe, mas o mundo não é meu. Eu não tenho controle sobre esse mundo. Esse mundo, com todos os problemas ou bênçãos que ele tem, ele é de Deus. Então Deus, com toda certeza, Ele olha para o mundo que Ele criou, Ele vê a sua criação, e Ele não vai permitir, em hipótese alguma, que as pessoas que passarem por aqui venham prejudicar o seu mundo, venha prejudicar a sua criação, venha danificar o que Ele criou, porque o mundo é dele, o mundo não é meu. Então eu entendo que esse texto e os demais textos e a nossa própria situação, ela se aplica na seguinte coisa: se foi preciso que nós chegássemos a esse tempo para parar, para pensar, para tentar entender tudo que aconteceu, ou está acontecendo, ou poderá acontecer, é porque Deus quer nos chamar a nossa atenção, para que a gente venha refletir sobre o que é que nós estamos fazendo. Logicamente, toda vez que isto ocorre, Deus vai esperar das pessoas um posicionamento diferente. Por isso que em 2 Crônicas 7, no 13 ou 14, Deus está falando em humilhação. Eu vejo as pessoas comprando alimentos, comprando medicamentos, eu vejo as pessoas se escondendo nas suas casas ou se protegendo em suas casas, mas o que nós devemos fazer está além disso aqui. Eu entendo que Deus está esperando que a gente tenha um profundo arrependimento por nossos pecados, por nossas iniquidades, pela maldade, pela idolatria, por tudo aquilo que de mal nós criamos no mundo de Deus. Embora a gente viva aqui, a gente entenda e ache que todas as coisas estão à nossa disposição, o mundo é de Deus, nós estamos de passagem. E Deus, com toda certeza, vai cobrar de cada um de nós. Então, para aquelas pessoas, Deus cobrou isto. Eu posso me lembrar também da história de Jonas, que ele vai para a cidade de Nínive e ele prega uma mensagem dura, uma mensagem de destruição. Ele fala que dentro de alguns dias a cidade vai ser destruída porque a maldade das pessoas foi elevada, ela chegou até os céus. E dado aquelas circunstâncias e aquela mensagem, tanto o rei como as pessoas, eles tomaram uma posição muito forte. Eles se humilharam, eles rasgaram as suas roupas, eles foram puxando, eles foram para o jejum, e por 3 dias eles clamaram fortemente e pediram a misericórdia de Deus. E Deus, por sua graça e compaixão, teve misericórdia deles. A nossa situação não é muito diferente, porque essa crise de saúde, ela pode ser entendida como uma crise de integridade ou pode ser entendida como uma crise espiritual. Eu penso que esse problema de saúde é como uma pessoa que está com febre. Nós estamos vendo os sintomas, nós estamos vendo a febre. Mas por que a pessoa chegou a esse ponto? Por que a febre está na pessoa? A gente tem que fazer uma análise, tem que dar uma observada com mais profundidade e nós vamos ver que a integridade está muito ruim, que a espiritualidade está muito ruim e nós temos que tomar uma posição. Então Deus fala para Salomão: Salomão, eu vou deixar um recado aqui. Se hoje está tudo bem, hoje está uma bênção, está uma maravilha, minha presença, minha glória está entre vocês, mas pode chegar um dia em que a crise bata a porta. Então, nesse caso, vocês vão ter que se humilhar, e vocês vão ter que orar,
e vocês vão ter que me buscar, e vocês vão ter que se converter dos seus maus caminhos. Então eu entendo como um pastor de que o nosso posicionamento, além de todas essas observações das nossas autoridades, do pessoal de vigilância, dessa parte de saúde, nós temos que associar a isto aí o nosso dever de humilhar, a nossa obrigação de se arrepender, a nossa obrigação de pedir a Deus a sua misericórdia e a sua graça. Eu tenho total certeza de que se nós fizermos isto, nós estaremos indo para o caminho certo. Mas o texto que eu quero ler nesta noite, como um texto básico aqui para a gente meditar rapidamente, ele está escrito em Tiago, capítulo número 4, do versículo de número 7. Em Tiago, capítulo 4, verso 7, o Senhor Deus diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quer dizer, como é que nós vamos, nessa autoridade, sair desta crise? O texto ele dá muitas informações, eu vou ler devagarzinho e nós vamos fazendo uma exposição mais expositiva para nós entendermos e chegarmos ao nosso final com um posicionamento de como procedemos. Bem no final, nós estaremos orando por toda a nossa situação, nós estaremos orando pela nossa igreja, por você que está participando conosco, e eu creio que Deus em tudo será glorificado. Bom, nós precisamos em primeiro lugar nos sujeitar a Deus. Nós temos que parar e reconhecer que Deus é maior, que Ele é grande, que Ele é o único Deus, que Ele é o Criador dos céus, que Ele é o Criador da terra. Nós temos que parar e pensar que nós não somos o centro do universo, e aquilo que eu disse agora há pouco, o mundo é de Deus, não é meu, não é seu, e não podemos fazer com esse planeta o que nós bem queremos. É de Deus, nós temos que cuidar. Quando Deus criou Adão e a Eva, Ele diz: olha, vocês vão cuidar do meu mundo, vocês vão plantar, vocês vão ter filhos, vocês vão fazer isso, vocês vão administrar o meu mundo. O mundo não era do Adão, não era da Eva, o mundo não é meu, o mundo é de Deus. Nós precisamos ter consciência de que somos guardadores, nós somos mordomos de Deus para aquilo que Ele nos confiou. E Deus um dia virá perguntar se nós fizemos o nosso dever corretamente ou não. Então, cabe a cada um de nós temos uma posição bem clara e bem resolvida. Mas à medida que eu me sujeito a Deus, o texto de Tiago 4,7 fala que eu resisto ao diabo. Então, se essa praga, se essa peste, se essa pandemia, ela tiver alguma associação com Satanás, com o inferno, então, como pastor, eu posso dizer a seguinte coisa, que nós, além de tomarmos as medidas necessárias de ficarmos em casa e toda essa profilaxia, como lavar as mãos, usar os álcool, nós precisamos fazer uma outra coisa mais profunda: resistir a Satanás. Nós não vamos permitir que do inferno venha todas essas coisas, nós não vamos permitir que Satanás, os seus espíritos de morte, de destruição e de enfermidades, ele espalhe, e de nível nacional, ele venha, ou mundial, ele venha tentar parar as pessoas ou a obra de Deus. Como igreja, se isto tiver um fundo espiritual, no fundo do fundo eu creio que tem, se isso tiver esse fundo espiritual, então como igreja nós vamos orar. Eu e minha esposa e minha família, alguns irmãos, nós já estamos orando, e eu entendo que nós estamos fazendo a coisa certa, e eu entendo que Deus vai usar alguém, ou Deus vai usar alguma coisa para que isso seja estancado. Nós não queremos ver pessoas sofrendo, nós não queremos ver pessoas morrendo, como também não queremos pessoas cheias de orgulho, não dando glória a Deus, também com seus caminhos errados, um oprimindo um ao outro. Nós queremos ter um mundo diferente. Nós queremos ter um mundo de muita paz, muita comunhão, de muita alegria. Mas nós queremos parar para dar a Deus a sua honra, a sua glória, o seu louvor e o seu poder. No versículo de número 8
Deus mostra que para nós resolvermos essa questão de crise, nós temos que nos chegar a Ele. Ele diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. É uma bênção quando Deus chega para nós, porque Deus é todo poderoso, Deus é todo misericordioso, e Deus é vida, Deus é luz. Se a luz chega, se o amor chega, se a vida chega, então não há lugar para trevas, não há lugar para espíritos malignos, não há lugar para a morte, porque quando a vida chega, a morte ela desaparece. Quando a luz chega, as trevas vão ficando distantes. Então essa aproximação de Deus para nós, para o nosso país, para as nossas autoridades, para as pessoas de forma mundial, ela vai ser muito benéfica, porque trará vida, trará cura, trará libertação. Mas acima de tudo, nós estamos pensando que as pessoas têm que se arrepender, que as pessoas precisam ter os seus caminhos corrigidos e acertados, e acima de tudo, para que elas obtenham de Deus não apenas um favor temporário de conseguir a cura ou o livramento de uma enfermidade, mas elas tenham o maior presente de todas as épocas que Deus poderia dar a alguém, o dom da vida eterna. Mas Deus diz assim: purificai as mãos, pecadores. Quando diz purificai as mãos, está muito claro que algumas pessoas estão fazendo maldades, e essas pessoas precisam cessar de fazer isso. E Deus diz mais: e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ânimo dobre significa que aquelas pessoas, elas têm dupla personalidade, elas falam uma coisa e praticam outra, elas prometem alguma coisa, mas não cumprem. Elas vivem de forma dupla, e não é isso que Deus quer. Deus quer integridade, Deus quer um total posicionamento sobre estas coisas. E então Ele diz: afligi-vos, lamentai e chorai, limpai o coração, converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em dor. Deus está querendo que a gente chore um pouquinho. É momento de chorar, é momento de termos uma total libertação desses pecados, porque Deus, com toda a certeza, Ele vai trazer a libertação. E Ele diz claramente que se nós nos humilharmos na presença do Senhor, Ele vai nos exaltar. Então eu quero deixar para todos nessa noite esse recado. Deus espera que a gente tenha um posicionamento, mas um posicionamento de libertação, de arrependimento. Então, para toda a igreja da nossa cidade, aos nossos irmãos, nossos amigos que pela internet estão participando, que estão nos ouvindo e que estão recebendo essa transmissão, pare um pouquinho e peça a Deus perdão. Pare um pouquinho e se humilhe diante de Deus, para que o nome do Senhor Jesus seja totalmente glorificado. Então, que tempo é esse que nós estamos falando? É um tempo de sujeição a Deus, é um tempo de nós resistirmos ao mal, é um tempo de se chegar a Deus, é um tempo de limpar mãos, é um tempo de purificar o coração, é um tempo de sentir nossas misérias, é um tempo de lamentar e chorar, é um tempo de se humilhar. Deus, com toda certeza, Ele vai derramar graça. Quando eu volto para 2 Crônicas 7, 14, Deus diz claramente: se houver esse tempo, Ele disse: eu ouvirei dos céus. Depois Ele diz: eu perdoarei. E depois diz: eu sararei. Então os ouvidos de Deus, eles estão prontos a nos atender, eles estão com as suas mãos prontas para nos abençoar, e em tudo Ele vai ser glorificado. Nós vamos orar daqui a pouquinho, e eu quero que vocês relembrem uma mensagem que eu coloquei. Há alguns anos atrás, um profeta de Deus teve uma visão, e nessa visão ele viu a situação que nós estamos passando. E aquela visão, quando eu ali, eu entendi,
E eu mostrei que Deus, na sua misericórdia, 2 anos para trás, Deus estava dizendo que o problema viria, mas na misericórdia dele, Deus daria a solução. O profeta viu, e ele viu um vírus, e ele se espalhava, e ele era muito rápido, e ele era mortal, mas ele viu que o sangue do Senhor Jesus Cristo poderia destruir tudo isso aí. E ele disse claramente, e eu passei, basta você dar uma olhada para as pessoas que receberam isto, ele disse que a igreja poderia deter essa manifestação de enfermidade e de morte. A igreja precisaria parar num lugar de intercessão e deveria levantar um cetro de justiça, de retidão. E se a igreja levantasse esse cetro de justiça e retidão, então a igreja poderia orar com mais força e ela quebraria esses direitos legais dessas coisas, desses espíritos de enfermidade e de morte. Então eu falei, bom, se a igreja tem condições de orar, e se Deus está pedindo para levantar um cetro de retidão ou de justiça, quem tem que tomar a posição, primeiramente, é a igreja. A igreja precisa parar diante de Deus e dizer: Deus, perdoa os nossos pecados, purifique os nossos lábios, Deus, purifique as minhas mãos, Deus, acerte o meu coração, Deus, que os meus caminhos sejam endireitados, Deus, que a tua boa mão volte para nós. Então eu quero, meus irmãos, minhas irmãs, você que participa conosco, eu quero ter um momento de oração, de intercessão até agora. Mas a sua participação, ela vai ser fundamental. Nós estaremos pedindo a Deus perdão como igreja. Nós vamos pedir perdão como igreja para que o cetro de justiça, o cetro de retidão, ele apareça nas nossas mãos. A partir do instante que isto for real, que isto for sincero, que isso for verdadeiro, nós vamos ter o cetro. E o cetro é aquilo que o rei usava, e através de palavras e da manifestação daquele cetro, quando o rei fazia esse movimento assim, e apontava o cetro e declarava alguma coisa, aquilo acontecia. Então pense comigo que coisa vantajosa para a igreja, que coisa vantajosa para essa situação, quando nós fizermos isto. Nessa noite Deus falou comigo, e eu entendi claramente que Deus dizendo assim: olha, você está fazendo essas orações na sua casa, com a sua esposa, com a sua família, com algumas pessoas, e embora seja uma coisa simples, vocês são um pequeno número, eu quero dizer algo. Deus falou comigo, claro, eu entendi perfeitamente o que ele disse: vocês estão fazendo a coisa certa. Então eu quero nesta noite continuar fazendo a coisa certa, mas agora eu quero que você faça a coisa certa comigo, como um corpo de Cristo, como igreja. Nós vamos fazer a coisa certa. Então eu vou orar, pedir perdão por mim, pedir perdão pela igreja, pedir perdão pelo corpo de Cristo. Aqui é uma igreja, nós somos o corpo de Cristo, e a partir desse instante, a partir desse momento, nós vamos pedir que o cetro ele apareça em nossas mãos, e que a partir desse momento nós estejamos confrontando a Satanás, porque o texto lá atrás diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Isso é bíblico. Então não tenha medo de você fazer a oração, porque nós estamos no caminho certo. E tenha incentivo de fazer a oração, porque este é o caminho que Deus indicou, tanto pela palavra como pela visão que eu acabei de mencionar agora há pouco. Então eu te convido a parar. Nós estamos formando agora aqui o corpo de Cristo, que o sangue do Senhor Jesus desça sobre este lugar. Estamos formando agora um lugar de oração, um lugar de intercessão, e na sua casa você vai parar um momentinho, vai fechar os olhos, já tenha reunido aí a sua família, os seus irmãos,
dos seus amigos, e nós vamos ter esse momento e vamos continuar resistindo a este mal. Primeiramente, eu vou pedir a Deus perdão por nós, pela igreja local, pelo corpo de Cristo. A partir desse instante, depois desse período de humilhações diante de Deus, nós vamos resistir ao mal, nós vamos amarrar esse mal e nós vamos orar para que este mal ele retorne do seu lugar de origem. Oremos. Pai, segundo a Tua palavra, Deus, na qual nós estamos orando, baseado na Tua palavra e baseado, Deus, meu Pai, nesta revelação. Eu peço perdão, Deus, meu Pai, pelos meus pecados, pelos pecados desta igreja. Eu me identifico, meu Deus, meu Pai, com esses irmãos e irmãs. Que o Senhor santifique esse lugar. Que os nossos caminhos sejam acertados, que pecados, que iniquidades nesta igreja, nas nossas vidas, sejam perdoados. Meu Deus, que os nossos corações sejam purificados, que os nossos lábios sejam purificados. Ó Deus, que os nossos caminhos sejam endireitados, que toda sujeira, que toda mancha, que todo mal sobre a igreja local e agora, Pai, sobre todo o corpo de Cristo, nós pedimos o perdão. Nós humilhamos, ó Deus, diante do Senhor e pedimos o perdão, a misericórdia e a graça. Pai, tenha misericórdia de nós. A Tua palavra declara, meu Deus, meu Pai, que nós podemos nos humilhar, que nós podemos orar, que nós podemos buscar a Tua face e que devemos nos converter dos nossos maus caminhos, porque o Senhor tem uma palavra de bênção, o Senhor tem uma palavra de vitória, o Senhor tem uma palavra de cura, o Senhor tem uma palavra de perdão para todos nós. Pai, segundo a Tua palavra, nós oramos agora neste lugar, com esses irmãos que estão espalhados pela cidade ou em outras localidades. Nós oramos, ó Pai, para que o Senhor nos perdoe. Que o sangue do Senhor Jesus purifique. Que o sangue do Senhor Jesus nos dê graça e libertação. Todo o caminho errado que nós percorremos, nós pedimos o perdão. E oramos para que de hoje até aquele momento em que nós nos desviamos dos Teus caminhos, da Tua palavra, da Tua verdade, que o Senhor nos perdoe. Nos humilhamos, ó Deus, diante do Senhor e pedimos graça e pedimos libertação. Formamos, ó Deus, nesse instante um lugar de intercessão. E oramos, ó Deus, meu Pai, para que o certo que o Senhor tem falado pela Tua palavra, ó Deus, ele esteja agora nas mãos de cada um. Pai Santo, em nome de Jesus, como igreja, estamos pedindo que o Senhor Jesus envie os seus anjos. Nós estamos orando para que o Senhor envie, ó Deus, meu Pai, o Teu poder. Nós estamos enviando, Deus, meu Pai, para que o Senhor envie a Tua misericórdia e a Tua graça. Que o Senhor, ó Pai, seja glorificado e exaltado em espírito e em verdade. Pai, no nome de Jesus, nós estamos orando para que o Senhor envie os anjos sobre os 4 cantos da terra. Estamos orando, Deus, meu Pai, para que o Senhor recolha toda peste, toda pandemia, todo demônio, toda obra do diabo. E nós estamos orando, Deus, meu Pai, para que todo mal seja desfeito, toda sentença, todo direito legal seja quebrado, toda maldição, todo levante do inferno contra a terra, contra a raça humana, ó Deus, todo mal seja desfeito, quebrado e anulado agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Resistimos a Satanás e aos seus demônios e dizemos: saiam de onde estiverem, voltem para as regiões, meu Deus, do inferno, que saiam agora em nome do Senhor Jesus Cristo, que saiam e que voltem para o lugar de onde vocês vieram. Oramos, ó Pai, para que o sangue do Senhor Jesus nos separe de todo mal, nos separe de toda doença, nos separe, Deus, de toda condenação, nos separe de toda morte. Existimos e repreendemos todo mal agora, todo mal saia de onde estiver e voltem para as regiões infernais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, que haja vida,
que haja cura, que haja graça, que haja libertação, que haja manifestação do teu poder, para a glória e para o louvor do teu nome. Espírito de morte, de destruição, de pandemia e coisas dessa natureza, nós resistimos e repreendemos todo o mal e declaramos a vitória pelo sangue do Cordeiro. Pelo poder, pela graça, pela vitória do sangue do Cordeiro, nós abençoamos a tudo e a todos. Aonde estiver uma pessoa que estava passando mal, nós oramos que passe bem, que seja curada, que seja liberta agora, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor guarde o teu povo, Deus, que o Senhor guarde as pessoas, Pai, e que em tudo o teu nome seja exaltado e glorificado, para o teu louvor e para a glória do teu nome. Pai Santo, nós abençoamos nossos irmãos que estão nas suas casas, que estão participando desse culto e que estão orando conosco. Nós oramos por esse grupo que está conosco, um grupo bem pequeno, mas nós oramos, ó Deus, para que o Senhor dê graça para nossas autoridades, que o Senhor dê sabedoria para nossas autoridades para resolver essa situação. Nós oramos pelas pessoas que estão na área de saúde, ó Deus, estão se arriscando, estão se expondo. Nós estamos orando, Pai, para que o Senhor dê graça para os médicos, para os enfermeiros. Nós estamos orando, Deus, para que a tua boa mão venha sobre eles e proteja. Também estamos orando, Deus, meu Pai, para que uma vacina ou um remédio, ele apareça, para que as pessoas tenham acesso a eles, os medicamentos também, e sejam curados. Declaramos, ó Pai, a vida e a vitória, pelo sangue do Cordeiro. Declaramos a vida e a vitória pelo sangue do Cordeiro. Abençoamos aquela pessoa que está na porta, que seja abençoada, liberta e curada, e que vá em paz e seja livre de todo mal. Em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, muito obrigado por tua graça. Te louvamos, ó Deus, por esse período que nós estamos tendo aqui. Agradecemos ao Senhor pela tua boa mão, pela tua graça e pela tua compaixão. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em Isaías capítulo 26, versículo 3, tem um versículo muito importante que ele fala assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Em outras versões nós encontramos uma pequena mudança na palavra propósito. Ao invés de ser propósito, diz mente. Então nós poderíamos ler assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cuja mente é firme, porque ele confia em ti. Então a nossa palavra de encerramento para a reunião desta noite é a seguinte coisa: vamos confiar em Deus, vamos confiar no seu poder, vamos confiar na sua ação, na sua atuação. Cuidado com notícias falsas, cuidado para que o medo não entre na sua mente, não desça suas emoções. Vamos ter uma mente resolvida, vamos ter uma mente decidida, uma mente firme naquilo que o Senhor Deus está falando conosco. Ele vai nos guardar, Ele vai nos abençoar. Isaías capítulo 26, versículo de número 3. Eu vou repetir: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito ou mente é firme, porque ele confia em ti. Deus vai nos guardar, Deus vai nos proteger, Deus vai guardar o seu trabalho, Deus vai guardar o seu dinheiro, Deus vai guardar a sua vida, Deus vai guardar a sua família. Eu sei que algumas pessoas ficam preocupadas com a questão de alimentos, com a questão de novos casos, com a questão do emprego e com a questão financeira. Eu não estou fazendo vistas grossas para essas coisas, mas a palavra do Senhor diz: confie no Senhor, mantenha sua mente e o seu propósito firme nele. Se você entregou nessa noite o seu problema para o Senhor Jesus, confia nele, e ele
vai cuidar de nós. Ele vai cuidar da nossa economia, da economia do nosso país. Ele vai cuidar do seu trabalho, do seu dinheiro. Vamos orar mais uma vez, Pai. Nós estamos orando para aquelas pessoas que estão preocupadas com o trabalho, com algum alimento, com alguma conta para pagar. Nós estamos orando para que não falte, Deus meu Pai, uma medicação. Estamos orando para que não falte o trabalho. Estamos orando para que não falte o dinheiro. Estamos orando pelo nosso país, pelas empresas, pelos estabelecimentos, para que no meio de todo esse vendaval eles tenham condições de resistir. Eles não tenham prejuízos, eles não tenham, ó Deus meu Pai, falências, mas que todos tenham condições de resistir. Que não falte água, que não falte a comida, que não falte o dinheiro, que a tua boa mão e que a tua graça sustente o nosso país, sustente o teu povo e dê vitória e graça a todos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que é o Deus de toda graça e de toda providência, coloca a tua boa mão e que o teu nome em tudo seja glorificado. Abençoamos o teu povo e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Quero dizer aos nossos irmãos e amigos que a palavra do Senhor fala que Deus, na sua bondade, Ele dá o sol e a chuva para todos. Se agora estamos num momento de dificuldade, de vendaval, vamos estar juntos. Vamos cuidar dos nossos irmãos, dos nossos amigos, daqueles que estiverem dentro da igreja ou fora da igreja. Não tenha medo, não seja omisso. Vamos brilhar no meio dessas trevas, porque se a igreja não atuar agora, muitas pessoas vão sofrer. Estamos encerrando aqui a nossa transmissão. Nós oramos para que Deus te abençoe e te guarde. Se for possível, na quarta-feira vou fazer uma outra transmissão e vamos tentar corrigir esse problema que nós tivemos com o YouTube. Qualquer novidade nós vamos postar aqui nas nossas redes e vocês vão poder acompanhar na próxima quarta-feira. O meu telefone, o meu e-mail e todos os meus canais estão abertos. Se alguma pessoa precisar de uma ajuda, de alguma oração, que nós tenhamos condições de atender essas pessoas, por favor, não hesite. Entre em contato conosco. Estamos aqui para caminharmos juntos. Esta igreja, ela ora por você e Deus nos diz: estamos no caminho certo. Vamos vencer esses obstáculos e mais uma vez nós vamos glorificar o Deus dos céus, o Deus de graça, o Deus de bondade e o Deus de misericórdia. Estou encerrando o culto. Deus e Pai, obrigado por essa transmissão. Que o Senhor coloque as tuas mãos sobre esses irmãos, sobre a casa, sobre a família. Que o teu nome em tudo seja exaltado. Assim como no passado o Senhor aplicou o teu sangue sobre as casas dos hebreus lá no Egito, aplique o teu sangue sobre os irmãos, sobre os seus filhos, sobre as suas casas, sobre os seus bens, sobre o seu trabalho, entre o sair, ó Deus, e entre o voltar para as suas casas. Que nenhum mal se apegue às suas roupas ou às suas coisas. O sangue do Senhor Jesus nos cubra. Abençoamos as pessoas, damos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Encerramos essa transmissão, declarando que a graça e que a paz e que a bênção do Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso esteja em cada um. Que Deus dê graça, que Deus levante o seu rosto, meu irmão, e te dê a paz, a bênção e a vitória. Em nome de Jesus. Amém. Deus os guarde, abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Deu certo?